Quantas vezes eu falei uma coisa, você falou outra. Agora quando ela fala Fábio Blanco, se fosse só isso... Essa semana, Fábio Blanco, falamos sobre contraste na nossa rede Fluxo e Harmonia. Adoro quando ela fala Fábio Blanco. E foi porque foi realmente uma coisa interessante, pessoas falando, respondendo, querendo entender essa coisa do contraste na relação pessoal. Isso. E o interessante é que o que dá a entender, o que parece, é que as pessoas veem contraste como algo negativo, como se contraste representasse oposição. Mas é uma oposição, se você for ver, uma pessoa fala A, outra pessoa fala B, não deixa de ser uma oposição. Não necessariamente uma oposição. Por que não? Bom, você trabalha com cores. Sim. Você tem cores que contrastam. Elas são opostas, elas estão contra. Não, até elas podem ser opostas, mas elas vêm numa transição. Elas são chamadas de opostas no círculo, né? Sim. Mas elas estão com uma contra a outra? Não. Não, elas inclusive... A gente pode usar, inclusive, num contraste. Você pode fazer até uma composição, olha que legal, você pode fazer uma composição de cor... Elas se ajustam. Com cores opostas. São chamadas de opostas, verdade. mas não significa que são inimigas, é isso Sim, que eu quero dizer. sim. Só que as pessoas, quando pensam em relação, às vezes elas pensam o contraste como algo ruim. Assim, se a pessoa tem um pensamento contrastante com o meu... A gente tá no mundo assim. Então, ela está contra mim. Ela pensa de maneira contrária a mim. Isso tem que tomar muito cuidado, Lê. Não, e quantas vezes assim. a gente mesmo, né? A gente tá falando de relação assim, gente, amigos, pessoas, parceiros, enfim, relação interpessoal. Quantas vezes eu falei uma coisa, você falou outra, e no final a gente conseguiu se ajustar e às vezes até mudou de opinião. Sim, porque a verdade, a gente tá vivendo um mundo muito bipolar. As pessoas falam isso, mas é uma verdade. Tudo é muito extremo. Parece que só existem duas verdades e cada um se coloca num polo ali dessas verdades. Sim. Se o mundo só tivesse duas verdades e as pessoas se colocassem cada um de um lado, realmente estariam contrastando e se opondo. Mas, na verdade, existem graus de verdade, existem nuances, as coisas não são tão retas. E num dos exemplos que a gente deu lá, foi que eu, por exemplo, adoro fazer exercícios, os meus exercícios da manhã, na academia, fechada, adoro. Fábio Blanco prefere outro período, se pudesse... Eu preferiria à tarde em local aberto. Olha a diferença, então somos um casal que pensa completamente diferente. Se fosse vou falar uma coisa pra vocês, se fosse só isso, mas olha, se a gente for pensar em termos de gostos, é muito difícil nós termos gostos iguais. A gente tem gostos super diferentes. Música, diferente. Filme. Comida, diferente. Entretenimento em geral. Comida diferente. Totalmente diferente. Leitura, tudo diferente. E período, né? O Fábio é noturno, eu sou diurna. Então, assim, o contraste aqui tá fechado. Inclusive, todos os nossos vídeos deste canal serão como é que eu posso dizer? Serão produzidos com a nossa vivência também. Sim. E essa vivência contrastante. E aí a gente começou a pensar, poxa, como fazer para isso dar certo? Então, só que as pessoas, elas pensam contraste como algo negativo, e aí o que elas fazem? Então eu vou me relacionar com pessoas que pensem como eu. Então elas fogem do contraste para buscar pessoas iguais. E aí? Só que, primeiro, não existem pessoas iguais. E você não se desafia quando você está num lugar igual. Não. Não há um desafio. Não existem pessoas iguais. Primeira coisa. Ninguém é igual a ninguém. Não. Quer dizer, ainda que a gente fosse muito parecido, tivéssemos gostos parecidos, não seria tudo igual, e nisso que não é igual, haveria contraste. Sim. Primeira coisa. Segunda coisa, pensa comigo. Vamos dizer que nós fôssemos completamente iguais. É impossível, mas vamos dizer que nós fôssemos completamente iguais. Como é que seria a nossa vida? Complicado, né? Sabe por quê? A gente não teria outro lado da história. É isso, a gente não teria algo que pudesse nos enriquecer. Eu falei que nos faça sair daquela caixinha. E isso acontece muito nos pensamentos religiosos. Sim. Qualquer religião que seja. Eu falo político, eu falo sobre religião em tudo. Eu falo que tudo é religião. Então tem a religião dos maquiadores, a religião dos filósofos, a religião do pessoal. Tudo que fecha o teu pensamento tudo dentro de um círculo. Que você não deixa ninguém trazer nada de fora, é uma religião. E aí nesse pensamento você não acaba... Então, você se fecha. Agora imagina um relacionamento. Nós somos absolutamente iguais. Nós vamos ter gostos iguais, tudo igual. Só que nós também nós vamos ter outra coisa igual. Os defeitos. É verdade. Aí é complicado. Imagina outra Fábio Blanco na minha vida. Outra. Eu já tenho que aguentar a mim. Eu já tenho que me suportar. E uma outra Fábio... Aí tem uma Fábia Blanco convivendo comigo e assim insuportável. E ao contrário também, né? Porque às vezes eu sou meio incisiva.
Então o Fábio às vezes fala, poxa, Letícia, não. Eu falo, não, e tal. Ele fala, não, tudo bem. E aí eu aprendi a entendê-lo também. Falar, não, peraí, deixa eu entender, deixa eu esperar dele alguma coisa melhor que a minha. E às vezes é muito melhor que a minha. Vou falar a verdade, Não, às vezes não, quase sempre. Conosco. Porque a gente tem uma isso visão acontece muito conosco. A Letícia, limitada. então, a Letícia, né? naquilo que ela tem de contrastante comigo, daqui a pouco eu vou falar que nós somos contrastantes, mas tem algo por trás disso, eu vou explicar. Mas naquilo que a Letícia tem de contrastante comigo, ela vai me completar. Né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. O contraste, ele vai acrescentar aquilo que falta. Imagina um mundo monocromático, né? Então, só azul. Não, ainda bem que tenho cores contrastantes que eu possa acrescentar. Você sabe que eu vou contar uma coisa que aconteceu. Eu sou maquiadora e eu postei um vídeo de um determinado momento aqui na aula e eu coloquei os cílios super naturais e os cílios da moça eram volumosos, mas eram naturais. Uma pessoa colocou assim, nossa, normais e naturais pra você, se assim é, pra mim eu não sei o que é. Tipo, querendo dizer, você não falou, não é natural isso aí. E aí eu disse pra ela assim, é verdade, né? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde? Um mundo então, assim, monocromático seria... Não tem como, né? Os cílios eram normais, mas eram volumosos. Então, assim, eu vi dessa forma, a realidade era aquela, e ela via de outra forma. Pra ela era muito. Se você fosse igual a mim, ia ser muito chato, porque os meus gostos eu já conheço. O que eu sei, eu já sei. Sim. E a minha forma de ver o mundo eu já conheço, mas a sua forma de ver acrescenta na minha vida alguma coisa. Sim. Então, quando eu tô com você, eu me torno mais rico, e você se torna mais rica estando comigo. Não, e não pensem que o relacionamento é 100% mil maravilhas, não, né? Nada disso. Porque aí alguém vai dizer aí, mas vocês estão dizendo isso, parece que é tudo lindo. Mas por quê? O contraste também te dá certos problemas. Mas é isso, mas essa é a graça do contraste, gente. O contraste, são duas pessoas que não são iguais, contrastam, e o contraste cria um conflito, mas todo crescimento, ele vem desse conflito. É verdade. Ele vem desse jogo dialético entre coisas diferentes, entendeu? Então, assim, nós sermos diferentes só nos enriquece. E é legal porque, desculpa te cortar, mas nesse fluxo e harmonia que é o nosso projeto, é isso que a gente tem trazido. Situações reais, né, que você passa, a gente passa, outras pessoas passam, para que vocês possam entender como vai ser o trabalho, como vai ser o nosso método. Eu acho que a gente tem experiência suficiente, são muitos anos juntos, décadas, para falar a verdade. E muitas além coisas disso, que ajustamos, ou seja, a gente tem coisas ajustadas, inclusive nós temos coisas anotadas que ajustamos. Sim. Então, assim, nós temos um método de vida mesmo. E esse método de vida que a gente quer passar para as pessoas. E a experiência profissional também, né? Eu como filósofo clínico atendendo, a Letícia também atendendo as pessoas. Eu sou uma experiência de vida, mas assim, eu não sou psicóloga. Eu falo para ele, você é tudo isso, eu não sou, mas a experiência de vida traz os casos reais, né, os estudos de caso, e o Fábio vai nutrindo isso, tirando o que é bom, e essa é a metodologia importante. Isso nos ajuda a entender. Então, quando eu vejo muitas pessoas, muitos casais que vêm falar comigo que, assim, são diferentes. Óbvio que são diferentes. E provavelmente foi isso que os atraiu, né? Sim, sim. Essas diferenças. Só que chega um momento que parece que as diferenças se tornam inconciliáveis. As pessoas pensam assim, ela é muito diferente de mim. E o que eu falo pra eles, eu falo assim, dê graças a Deus que ela é diferente, porque já pensou se ela fosse igual a você, que insuportável ela seria. Às vezes, Fábio, eu acho que uma das coisas que às vezes incomoda muito é a intolerância nesse contraste. Mas a intolerância, não é contraste, não é o contraste. Intolera naquele... A intolerância não é um contraste. A intolerância não tem nada a ver com contraste. Não, a pessoa ser intolerante... A pessoa que fica intolerante, às vezes porque não entende o contraste. Você não tem um marido que você fala as coisas, o seu marido não escuta? Então. Você tá falando isso porque você tá puxando a sardinha pro seu lado, né? As brigas são sempre assim. Ou então o marido fala alguma coisa e a esposa fala, não vem não, você a semana inteira passou aí trabalhando, nem se importou com a casa, não vem dar pitaco. Então assim, a intolerância, ou na amizade, né? Você não me liga tanto tempo, então por que você vem me dizer agora o que a gente tá precisando? Então assim... São intolerâncias dentro desse problema, e aí o contraste fica muito marcado, fica forte. As pessoas costumam se falar, até na Bíblia diz isso, que o casal ele se torna um, ele é um. E se você for parar para pensar, o casal é um. Cara, no nosso caso, assim, é muito forte, porque a gente passa quase não, 24 horas por dia junto, porque a gente trabalha junto, vive junto. Mas os casais em geral também, tem muita coisa em comum, né? Então ele se torna um. É assim... São indivíduos que criam como se fosse uma terceira personalidade. Existe a personalidade do Fábio, independente, existe a personalidade da Letícia, independente, mas existe uma terceira personalidade, que é a personalidade do casal. E
isso serve para casal, mas não é só para casal, não. Eu vou dar exemplo, Lê. Time de futebol. São 11 jogadores. Nossa, 11 pessoas diferentes, mas que tem cada um a sua individualidade, mas existe a personalidade do time. O time tem uma personalidade. Você pega o time, aquele time é um time mais agressivo. É o time, não é o jogador individual. É uma personalidade mais. O Napoleão Hill vai falar do Mastermind. Sim. É mais ou menos isso. Você tem o exército, personalidade do exército. Você tem grupos de trabalho. Grupos de trabalho, né? Você tem aquele grupo aquele time cria uma personalidade. E o casal tem essa Mastermind também. Também. Né? E agora? A nossa é muito do quê? A gente é muito arrojado. Então a gente trabalha, a gente vive, a gente é 24 horas juntas, toma café de madrugada. Mas da onde vem essa personalidade extra? Acho que nós criamos, não foi? Vem do contraste. Porque se nós fôssemos totalmente iguais, essa Mastermind seria igual à minha individual. Quer dizer, acrescentaria muito pouco. Vamos dizer que nós fôssemos absolutamente idênticos. Essa nossa terceira personalidade seria idêntica a nós. Eu acho que é por isso que muitos casais ou muitos relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque começam a entrar sempre naquele, eu preciso ser igual ao outro, me moldo a ele, ou me fecho, né? O melancólico, por exemplo. O que o melancólico faz? Ele vai se fechando, e o outro que tem a personalidade extravagante... Eles não exploram a diferença. É isso que tá. Essa terceira personalidade, ela não é nem a soma das nossas diferenças. É uma terceira que usa as nossas diferenças para formar uma personalidade extra. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender como o contraste é rico. É importante. Não é que o contraste é um problema que você tem que superar. Não, o contraste é necessário. Então, aí o que a gente falou ali? Se você aceita isso, e se você coloca isso como sendo uma coisa boa, se você vê isso como sendo uma coisa interessante para você, o que acontece? Isso te acrescenta. Isso. Agora, se você é uma pessoa que você não vê isso como sendo uma coisa boa, nada que tenha contraste você vai entrar em conflito. Conflito no trabalho, conflito na casa, conflito na política. Você tem que apreciar o outro. Você usou uma expressão muito legal que eu achei lá na rede. O quê? Aprender a ver com os óculos do outro. Isso é perfeito, gente. Porque a Letícia, ela tem uma forma de enxergar, ela tem uma vivência diferente da minha. Ela teve uma criação diferente da minha, ela teve uma experiência diferente da minha, então ela desenvolveu a personalidade dela. Eu tive as minhas experiências e desenvolvi a minha personalidade. E a gente une. Só que ela tem uma modo de ver a vida que é diferente do meu, óbvio. Por mais que a gente tenha unido. E durante um tempo eu me moldei muito a ele, por não achar que eu não tinha. Aí ele falou, não, desenvolve a sua. Desenvolve a sua. Sai fora da caixa. E eu tenho que aprender a, de vez em quando, pegar os óculos dela, que é a forma como ela vê o mundo. Deixa eu ver também, Deixa eu ver como ela vê. Esse é um exercício que eu falo para os meus pacientes. Isso é muito bom fazer. Tente botar os óculos da outra pessoa, olhar a vida como a outra pessoa vê. Tente enxergar com os olhos dela, isso é muito importante, gente. Agora, Fábio, pra gente finalizar, o que fazer quando você não entende que o contraste... Dá uma dica, que é o que você fez pra mim, você fez comigo. Dá uma dica pra pessoa entender que o contraste vai ser interessante. O que a pessoa pode fazer? Além de ver com os óculos do outro, que isso é muito importante. Eu acho que a pessoa ela tem que entender que a visão que ela tem do mundo é limitada. Isso vem muito daquele desejo de conhecer. O que é conhecer? Se eu venho aqui e pego um livro, eu quero conhecer, aí eu venho aqui e pego um livro. O que eu estou fazendo quando eu pego esse livro? Eu estou, nesse momento, tendo Dissecando. Eu estou tendo uma postura de humildade, falar assim, o que essa pessoa escreveu nesse livro, eu não sei. Ele pode me trazer. Eu não sei. Então eu me abro para que ele me ensine, para que ele me traga coisas que eu não sei, que eu não vi. Cara, o que impede eu fazer isso com ela? Se ela tem vivências diferentes da minha, formas de... Por exemplo, a Letícia, ela é uma pessoa super empática, super agradável, as pessoas gostam de falar com ela e tal. Eu sempre fui uma pessoa mais sisuda, um pouco mais fechada. E eu aprendi com ela. E não foi no começo, não, desde o começo. Eu tive que aprender a olhar com o olhar dela. Depois a gente vai falar sobre perdão nos próximos vídeos, a gente tá aí na nossa lista, que é interessante, né? Tem pessoas que são mais fáceis de perdoar. Sim. Elas entendem melhor o outro e falam, tá bom, deixa pra lá. E tem pessoas que não. Isso. Então depois a gente vai falar sobre isso. E eu isso, aprendi com ela, por exemplo, a não levar ressentimento, a perdoar com mais facilidade, esquecer com mais facilidade. Eu aprendi com ela. Mas eu tive que pegar os óculos dela, te olhar, deixa eu tentar entender com a sua visão. E eu aprendi com o Fábio muito isso, a conseguir
respirar mais, pensar melhor, não agir por impulso. Então me transformou essa forma de ver. E isso é complementar. E isso é o contraste. Agora, para fechar, sim, vou dizer uma coisa pro pessoal, para eles entenderem. A gente fala muito do nosso contraste, nós somos muito diferentes. Sim. E é verdade. Agora, se fosse uma diferença absoluta, tudo, seria muito difícil a conciliação. Alguma coisa tem. Para conciliar, precisa haver alguma coisa que a gente tem em comum. E aonde que a gente tem essa questão em comum? Naquilo que realmente importa. Na essência, né? Na essência, nas coisas essenciais da vida, na visão de vida. Visão de vida. Nós temos gostos diferentes, exercemos esses gostos de maneiras diferentes em quase tudo. Mas nós temos uma visão de vida muito parecida. E é por isso que a gente consegue conciliar. Entendeu? Claro, eu já peguei casais, Lê, que a visão de vida era bem diferente. Imagina. E aí é muito difícil. Aí precisa haver todo um trabalho com o casal para eles ajustarem a visão de vida. É complicado, porque e se você não tem vontade de mudar também, né? Eu falei da intolerância. Isso. Então, por exemplo, a pessoa quer viver uma vida livre, solta, aberta. A outra quer uma vida fechada. Caramba, é uma visão muito comum. É bem complicado, porque a essência ali isso não é contraste, isso é oposição. Entendeu? E é problema. Mas aí tem que trabalhar. Mas em geral não é esse o problema. Em geral os casais têm mais ou menos a visão parecida e eles têm contrastes pontuais. E às vezes esses contrastes pontuais se tornam muito grandes. Ajeitar. Só acertar. Não é difícil, gente. Não é difícil. A nossa proposta é fluxo e harmonia. Seguir a vida no fluxo da vida, mas ajustar essas coisas. A vida ela tem ajustes que podem ser feitos de maneira muito tranquilas e fáceis. Basta querer, basta buscar. É isso. E um recado rápido: vamos ter um evento do Fluxo e Harmonia. Ainda não temos data, mas se preparem. Então, se você é de região próxima a nós, litoral, Baixada Santista, São Paulo, o evento é presencial. Vai ser muito legal. E vamos falar sobre esses nossos temas que são diferenciados. É isso. Tchau.